Hoje eu contava a história para os irmãos de nosso amado e ilustre pregador, um dos mais queridos pregadores do mundo, que foi Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tanto bebia como fumava. Bebia vinho e fumava cachimbo. Fumou cachimbo por mais de 30 anos. E você diz assim, Deus usava esse homem. Até uma ocasião, tem uma história que eu já contei aqui, mas uma história muito interessante, que o Moody, que é um grande evangelista americano, tinha 2,5 metros e pesava 180 quilos. Era um homem de peso. Foi à Inglaterra para uma missão e foi conhecer Spurgeon, que era um pregador que, presta atenção, em 1870 ele pregava em Londres no domingo, e na segunda-feira o sermão dele era escrito, era publicado no New York Times. Você já imaginou que naquele tempo já tinha tecnologia de Morse? E os sermões dele eram todos taquigrafados. Tinham 5 taquígrafos ouvindo a mensagem e taquigrafando as mensagens de Spurgeon em 1800. E no dia seguinte, segunda-feira, era dia em que o jornal New York Times esgotava, porque o povo ia comprar as mensagens, só para ler as mensagens de Spurgeon que tinham sido pregadas na Inglaterra no dia anterior. Esse homem de Deus que usou tanto, fumava o seu belo cachimbo. E um dia ele foi comprar o tabaco para encher o seu cachimbo e dar suas pitadas. Chegou na loja e disse, eu quero aquele Health and Health dos holandeses. Ele disse, não, ele está em falta, nós não temos. Mas temos um sueco aqui que é primoroso. Ele pegou aquele sueco, levou para casa a lata, pitou, gostou, perfumado, cheiroso. Bom, esse tabaco é bom. Fumou, voltou lá na loja para comprar outros e disse, gostei daquele sueco, muito bom. O vendedor, quando o representante da Suécia chegou para trazer, ele disse assim, o reverendo Spurgeon gostou demais daquele... A fábrica mandou colocar no pé da lata, este tabaco é de preferência do reverendo Spurgeon. Aí quando ele foi comprar lá o tabaco, a lata bonita, o vendedor disse, olha, o que foi que a fábrica na Suécia mandou fazer? Ele olhou para ele e disse, meu Deus, Senhor. Aí o Senhor disse, belo testemunho, filho. Ele conta numa das suas crônicas, ele disse assim, Senhor, e o que eu faço? Se entregue a mim. Foi a última vez que ele fumou Senhor, tira. Não, mas aí o Moody foi visitá-lo. Aí o Moody foi visitá-lo. Beto, bota uma aguinha aqui para mim, por favor. Obrigado, meu irmão. Aí o Moody foi visitá-lo. E o Moody chegou lá, tocou a campainha, Spurgeon estava lá, e a mulher, a empregada foi lá atender, e chegou Spurgeon, tinha o seu escritório no 3º andar. Aí ele chegou e disse, pastor Spurgeon, o pastor Moody dos Estados Unidos veio visitar o senhor, quer conhecê-lo. Ele disse, desceu, e ele vinha descendo com o seu cachimbo. Vinha descendo. Quando o Moody olhou no alto da escada, Spurgeon, ele era meio gordinho, e ele tinha gota, e ele vinha andando meio... Aí o Moody olhou para ele e disse assim, meu Deus, como tu podes usar um homem como este soltando fumaça pelo nariz?
Spurgeon continuou descendo, chegou no fim da escada, colocou o seu cachimbo, botou assim em cima do contraporte da escada, foi até a barriga dele e bateu assim e disse: como Deus pode usar um glutão como você? Da mesma maneira. Só que não existe nenhum versículo bíblico que condene o cigarro, mas há versículo bíblico que condena a glutonaria. Mexe, seus hipócritas, no assunto que não deve. Foi isso que levou a cabeça de João Batista a rolar. Ele não tinha que se meter com o rei. Isso não é assunto dele, é assunto de Deus. Você tem que pregar a graça para as pessoas serem salvas e não a lei para as pessoas serem condenadas. Por isso que João Batista é o último. Depois de João Batista, nós não temos mais. E apesar de contas, João Batista é o último, mas é o maior entre os homens nascidos de mulher. Sabe por quê? Porque ele soube apontar para quem é que estava a solução. A solução está em Cristo. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui que enquanto o noivo está presente, não precisa jejuar, mas dias virão em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Sabe quando foi que os discípulos de Jesus jejuaram? Nunca leram na Bíblia? Não? 10 dias só, aliás 9. Do dia 40 ao dia 39, ao dia 49 antes do Pentecostes. Quando Jesus foi tirado, eles ficaram no cenáculo em jejum e oração, esperando o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, agora vocês encontram Jesus neles. E agora eu vim para morar em vocês. Não com vocês, mas em vocês. Eu vou enviar o outro que estará para sempre com vocês. Então, essa paradinha que nós demos aqui foi no versículo 35. Dias virão, contudo. Agora 36. Também disseram uma palavra: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. O que Jesus queria dizer com isso, meu irmão? Não se põe remendo de vestido velho, pano novo em veste velho. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Eles estavam botando o dedo, os fariseus botando o dedo na cara de Jesus sobre questão de jejum e sobre questão de religião e de comida. E Jesus o que estava dizendo? Que o que ele tinha era novo. E que o novo não se compatibiliza com o velho. Que o novo é novo. E o velho é velho. Tudo aquilo do judaísmo ia romper-se quando o cristianismo entrasse. Esse odre não suporta. Esse pano não cabe. Continue aí. 37. E ninguém põe vinho novo em outros velhos, pois o vinho novo romperá os outros e tornará-se ao vinho, e os outros se estragarão. Ó. O que vai se estragar são os odres e o vinho vai se derramar. O que é o vinho e o que é o odre? O odre é o sistema, o vinho é a realidade espiritual da obra de Cristo. Não cabe nesses odres feitos pela velha religião judaica. E o que diz mais aí no verso 38? Pelo contrário, deve ser posto novos, e ambos juntamente se conservarão. O vinho novo tem que ser colocado novos, e ambos se conservarão, tanto a mensagem como a estrutura.
Agora temos um versículo final aí, onde Jesus deixa uma pulga atrás da orelha. Ninguém tendo bebido o velho quer o novo, porque diz, o velho é bom. Você sabe, ninguém que tenha bebido o vinho velho prefere o novo. Quem conhece religião não quer evangelho. Tem que haver um milagre de Deus. Por isso que é mais fácil você pregar para um pecador que nunca ouviu nada, do que pregar para filho de crente, de religioso. Essa turma é enrascada, encardida. Eu sofro por mais de 35 anos com a minha religião. Eu vejo ela grudada dentro de mim. Carrego um peso de religião incrível. Olha aqui, para colocar esse negócio aqui que o Arthur pendurou no meu pescoço. Um velho de 67 anos, com cara de mocinho. Mas é eu que, um peso que está pesando sobre minhas costas. O menino me deu uma daquelas correias, estou crucificado com Cristo. Essa daí. Eu fui, aí a minha esposa disse, bem, que isso? Aí eu digo, me deram aqui, agora eu vou ter que usar esse troço. Eu tenho que aprender. Esse sapatênis, minha filha, pai, o senhor está muito arcaico. Eu vou botar esse negócio do seu pé. Eu digo, quando você era novo, você vestia do jeito, quando você chega a ser velho, os outros que vestem você. Agora vamos ver como é que vai fazer. É Pedro com Jesus. E agora, meus irmãos, veja bem aqui que nós estamos diante de um negócio que Jesus quis mostrar para nós. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Por favor, me diga o que Jesus veio fazer aqui na terra. Quando ele chegou no primeiro milagre dele, no primeiro sinal dele, lá em Caná da Galileia, ele foi na casa, provavelmente de um parente de Maria, que estava casando, e ele foi lá para a festa. A festa demorava 7 dias, no meio da festa acabou o vinho. Maria, como toda mulher, bisbilhoteira, e fica vendo coisa, e daqui a pouco ela chegou para ele e disse assim, ó filho, eles não têm mais vinho, a adega secou. E ele diz assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Então ele tem uma agenda. Há uma agenda na vida de Jesus. Durante 7 vezes essa palavra aparece no livro de João. Não chegou ainda o meu momento. Não chegou ainda aquele instante para que eu vim. Não chegou. De repente, quando ele lava os pés dos discípulos, que é o último ato que ele faz, ele sai dali, depois de lavar os pés, e então ele faz uma mensagem. A mensagem a partir do capítulo 14, 15 e 16 do livro de João. E aí ele diz assim, chegou o meu momento. Isso era por volta de quarta-feira daquela semana. Chegou a minha hora. Por favor, meus irmãos, os milagres de Jesus não servem para a fé. Serve para apontar que Ele é o Cristo. E olhando para Ele como Cristo, você encontra fé. Esses sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. E para que crendo nele, tenhais vida em seu nome. A obra que Jesus veio fazer aqui não foi milagre, não foi andar sobre mar, não foi transformar água em vinho, não foi multiplicar pão e peixe, não foi sarar doente. A obra que Jesus veio a fazer aqui foi ir para uma cruz. Esta é a obra dele. Os outros são os feitos dele.
Os feitos de Jesus são diferentes da obra de Jesus. A obra de Jesus é a cruz. São aquelas 6 horas em que ele foi colocado às 9 e realizou um sacrifício expiatório e compartilhado. Não era um sacrifício por ele, porque ele não tinha pecados. Eu faço questão de abrir um parêntese aqui e dizer a vocês, foi publicado agora recentemente o livro A Bíblia e a Cruz, de Campbell Morgan. Está aí, R$14, preço mais barato do que um sanduíche. Você pode fazer um presente a alguém que precisa conhecer a obra da cruz. Campbell Morgan foi um pastor que viveu do século XVIII a XIX, século XIX, século XX, morreu no ano que eu nasci, 1945. Foi um homem que Deus usou para pregar na capela de Westminster, que trouxe Mark Lloyd Jones para pregar com ele. Depois que ele morreu, Mark Lloyd Jones continuou por muitos anos pregando este evangelho da graça de Deus. É um livrinho pequenininho que ele mostra muito claramente Jesus. A morte de Jesus é não natural. Como um homem sem pecado pode morrer? Se o salário do pecado é a morte, um homem sem pecado morrer? A morte de Cristo é sobrenatural. Como Deus pode morrer? E aí ele vai tratar da morte do pecador com Cristo. É um livrinho pequenininho, mas é porreta. Hein? A Bíblia e a Cruz. Está aí. É um livrinho pretinho, pequenininho, fininho. Eu sugiro, que não é o filho do Mário, o filho do japonês. Eu sugiro que vocês comprem esse livro e deem, e doem, e levem para pessoas que você está interessado em evangelizar. Faça favor. Eu li, é muito bom. Olha, o Humberto disse, eu li, é muito bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. Campbell Morgan é desses homens que a gente não tem quase nada em português dele. Eu acho que é o primeiro livro que é publicado em português dele. E tem uma livraria que vai publicar agora As Crises de Cristo. E nós estamos tentando publicar outros sobre as obras de Cristo, a obra de Cristo, que porque diz assim, isso aqui, este evangelho da co-crucificação é coisa nova. Nova é a vovó. Isso aqui é eterno, meu filho. Isso saiu lá no jardim do Éden. Eu esmaguei a cabeça da serpente. E você vai entender que a obra da cruz é a hora de Cristo na cruz, por você e por mim. E ali estava ele morrendo por você e por mim. Eu já contei isso, mas vou contar outra vez. Eu tenho mais um pouquinho de tempo aqui, eu vou terminar hoje. Quando eu fui visitar a Dona Cidinha, Dona Cidinha era uma senhora do Nordeste que morava aqui em Londrina, muito católica, muito devota, e estava deprimida. As pessoas em depressão, elas se trancam, se fecham. Eu recebi um pedido da filha dela para fazer uma visita, e quando eu cheguei lá para visitá-la, a Dindinha, que era a senhora que servia na casa por mais de 50 anos, uma filha de escravos, ela me levou até onde estava a Dona Cidinha, e eu cheguei, Dona Cidinha, como vai a senhora? Ela estava sentada numa cadeira de balanço. A senhora vai bem? Ela nem dizia, nem de sim, nem não, nem nada, só sacudia a cabeça. Dona Cidinha, aí a Dindinha, Cidinha, Dona Cidinha, é o pastor que... Pastor, ela deu uma olhada assim, que a filha dela, fulana, pediu para você, para vir falar com você.
Deu outra olhadinha e continuou. Eu disse: dona Cidinha, como vai a senhora? Telefonei. Dindinha, me dê um telefone aqui. Não tinha celular nessa época. Dindinha, me dá um telefone aí, deixa eu falar lá. Irmão Jorge Crane Smith era o nosso secretário lá. Irmão Jorge, desmarca tudo que tiver lá, que eu tenho um ministério hoje aqui. Eu tenho que ficar com uma mulher. Muda. Aí eu disse: Dindinha, tem outra cadeira de balanço aqui? Eu disse: tem. Eu disse: bota outra aqui na frente. Aí Dindinha botou a cadeira, nós trouxemos juntos, botamos a cadeira lá, e dona Cidinha fazia assim, zoom, e eu fazia assim, zoom. Zoom, zoom. E assim foi 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 45, uma hora. 2 mudos dentro da casa. De repente ela levanta, vai no quarto, digo: deve ter que fazer xixi. Vamos lá, esperar. Daqui a pouco ela volta com um crucifixo desse tamanho, assim, uns 70 centímetros de crucifixo. Prata. Prata pesada. Uma coisa enorme. Aí ela chegou com aquele crucifixo, chegou, botou em cima da minha perna. Presta atenção. O pastor que veio lhe visitar traz um crucifixo, botou em cima da minha perna, sentou. Aí eu digo: dona Cidinha, que obra de arte linda. O senhor gostou? Maravilhosa, uma obra de arte que eu nunca vi igual. Dona Cidinha, onde foi que a senhora conseguiu este crucifixo tão lindo? O senhor gostou? Achei lindo demais, muito lindo, é uma obra de arte. Foi meu pai que trouxe para minha mãe. Ele foi benzido na cripta de Santa Mônica pelo Papa Bento XIII. Nós já estamos no 16, está vendo? Aí eu disse: dona Cidinha, linda, lindo. Mas dona Cidinha tem um negócio aqui esquisito. O quê? A cabeça. O que é que tem que a cabeça? Está errada essa cabeça. Como errada? É a cabeça de Jesus. Pois é. Pois é. Vamos aqui imaginar que eu mate a Dindinha. E aí, o seu filho, Moacir, é preso. É justo? Não, senhor. Não é justo. Eu digo: por que não é justo? Ele não foi preso? Ele agora vai ficar na cadeia. Mas fui eu que matei Dindinha. Ele disse: mas não é justo. Aí ela ficou indignada. O senhor que tinha que ir para a cadeia. Ah, sou eu? Quem é o pecador, dona Cidinha? A senhora ou eu? Ou Jesus? Sou eu. Quem é que devia morrer? A senhora ou Jesus? Sou eu. Eu digo: seria justo ele morrer e a senhora não morrer? Seria justo o Moacir ir para a cadeia e eu, que sou criminoso, ficar livre? Disse: não. Eu digo: e é justo ele morrer e eu ficar livre? E a senhora ficar livre? Porque ele morreu? Olha, dona Cidinha, essa história de ele morreu por nós é só metade da história. A senhora tem uma Bíblia? Ela disse: tenho. Fui lá dentro e me trouxe uma daquelas Bíblias da Barça, aquela dessa. Eu digo: é com essa daqui que tá bom. Você não tem que pegar a Bíblia sua para falar com ele, é a dele mesmo. Vamos embora. E aí nós fomos. Eu digo: ó, aqui no livro de Provérbios diz que condenar o justo e justificar o ímpio são abomináveis ao Senhor, tanto um quanto o outro.
Olha o que está dizendo na sua Bíblia. Condenar o justo. Jesus é justo, ele não tinha pecado. Justificar o ímpio. A senhora é ímpia, eu sou ímpio. Abomináveis ao Senhor, tanto um quanto o outro. Agora, dona Cidinha, sabe o que Deus fez para resolver essa coisa? Deus é justo e misericordioso. Ele é justo e compassivo. Hoje nós cantamos um hino assim. Justo e compassivo. E junta as duas coisas, a justiça e a misericórdia. Na justiça eu tinha que morrer. Na misericórdia Jesus morre por mim, mas me inclui na morte dele. E aí nós fomos vir página por página na Bíblia, olhando a nossa morte com Cristo. Quando eu terminei, ela disse: por que nunca me contaram isso? E eu disse: dona Cidinha, eu também não sabia disso. Eu vivi na religião por muitos anos sem saber disso, até que um dia um homem de Deus me contou isso. E me deu, ao contar isso, o Senhor me deu fé para crer nisso. E aí, dona Cidinha, se eu fosse a senhora, eu ia num ourives e mandava cortar essa cabeça. Ela disse: como assim? Eu tirava essa cabeça e mandava botar a minha. Fazia um retrato da minha cabeça aí, uma escultura, gruda aqui, ó. O corpo é dele, mas a cara é minha. Quem estava ali era eu. Aí as lágrimas da velhinha caíram. Eu não sabia disso, meu filho, eu não sabia disso. Pois é, a gente pode crer no que não sabe? É preciso saber para poder crer. Primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. Aí depois ela virou e disse assim: eu não vou fazer isso não, mas toda vez que eu vou olhar para a cara dele, eu vou ver a minha. Aí eu disse assim: graças a Deus, dona Cidinha, a senhora sabe que a morte dele foi sua. Está escrito no livro, não é, meu filho? Está escrito. Ela já estava falando e aquela coisa que estava borocochô, e ela virou para Dindinha: faz um cuscuz e café para nós tomarmos aqui. Eu digo: vamos tomar um cuscuz com café. Aí Didinha fez um cuscuz com coco, menino, que eu vou te contar. E eu nem gosto muito de coco, mas estava bom demais. Aí nós comemos e batemos um papo. Aí eu disse: dona Cidinha, que olha, o Senhor vai cuidar da senhora. Ela disse: ó, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Eu nunca mais vou na minha igreja, mas também não vou na sua. Eu digo: a senhora acabou de dizer uma verdade indiscutível. Primeiro, que a senhora não tem igreja, e nem eu. Só quem tem igreja é Jesus. E a igreja de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali está ele no nosso meio. E ele não tem um sistema, mas ele tem um povo. E esse povo precisa obedecer a alguns princípios, que é na dependência dele. Aí nós ficamos dando assistência a ela até ela partir. Ela partiu no Senhor, firme, segura, confiante. E se chama Evangelho. É a hora da cruz, aquela cruz. Quem estava lá? Quem estava lá era eu e você. A doutrina da cruz está na Bíblia, a palavra de Deus. Ali está. Entra, mas morre. Aí subiu, ainda ressuscitou. É assim que aconteceu conosco. Entrou, morreu e ressuscitou. Ressuscitou com a vida de Cristo. Então nós temos aqui a doutrina de Deus, a doutrina da cruz está na Bíblia. A palavra de Deus, a doutrina, a Bíblia é a doutrina de Deus, é a certeza de Deus. Doutrina não é não cortar cabelo, não sei o que, não sei o que. Doutrina é a certeza, a verdade da palavra de Deus sobre a obra de Deus em Cristo Jesus. E eu posso conhecer isso na cabeça, e a doutrina ficar todo o tempo. Eu leio a Bíblia, vejo, e aí eu preciso da experiência da cruz.
Essa experiência é pela fé dada por Cristo por meio da sua palavra revelada pelo Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia a vida todinha e não chegar a essa experiência se o Espírito de Deus não vier revelar isso a você. Veja bem que o Pascoal disse aqui uma coisa muito importante quando ele estava falando. Ele disse: eu queria fazer funcionar a coisa no muque, mas não funcionava. Mas a coisa funciona na fraqueza. Quando nós não podemos, nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, traz a revelação. Eu não consigo crer, eu não tenho fé para crer, eu não nasci com fé, eu não posso crer. O homem é incrédulo por natureza, ele é ímpio, ele não tem fé. A fé nos é dada pela graça de Deus em Cristo Jesus, Ele é o autor. A mensagem da cruz é a pregação da obra na experiência do crucificado. Eu posso pregar só doutrina quando eu prego só palavra, mas a mensagem da cruz, ela é uma o Campbell Morgan diz num dos outros livros dele o seguinte: a mensagem da cruz é um crucificado falando de si mesmo em Cristo. Não foi só Cristo que morreu, fui eu também. E se eu morrer com Cristo, Cristo vai falar através de mim. Sim. Conta aquela experiência daquela italiana velhinha lá do sul. A dona Ângela, eu cheguei lá para visitá-la, ela estava velhinha, e ela ouvia as fitas, e ouvia, e quando eu entrei na casa dela, ela disse: meu filho, mas que graças a Deus, você está me visitando, meu filho. Olha, eu vou dizer para você, olha, eu estou crucificada com Cristo, sabe? Eu já morri com Cristo, Cristo morreu, mas eu não vou tirar o símbolo da cruz, não, porque foi nela que eu fui crucificada. Eu vou continuar fazendo o símbolo da cruz, me lembra muito que Ângela morreu com Cristo. Eu não vou mais da igreja não, sabe, pastor Glênio? Porque o padre me enganou a vida toda. Ele dizia só que Jesus tinha morrido, mas eu não tinha morrido. E o problema não era com Cristo, o problema era que eu precisava morrer. E quando eu morri, pastor Glênio descansou. A velha Ângela morreu, agora tem paz. Era gostoso conversar com a dona Ângela. Ela já foi também, ela já partiu. A doutrina de Cristo é uma coisa, a experiência da cruz é outra coisa, a mensagem da cruz é outra coisa. A mensagem da cruz é a pregação da obra, da experiência do crucificado com Cristo. Às vezes nós temos uma mensagem dogmática, mas não temos a mensagem enfática. Vocês se lembram que a história de Spurgeon pregando na Inglaterra? O moço foi para um congresso, o congresso tinha vários pregadores, era um congresso enorme, vários pessoas, milhares de pessoas, para cada dia da semana era um pregador. O primeiro pregador pregou maravilhosamente, e o rapaz chegou no alojamento e disse assim: puxa vida, a gente que mora no interior não ouve pregadores que pregam tão bem. Como esse pregador pregou bem, que coisa mais linda. Aí no outro dia ele foi, um outro pregador, aí aquele ele disse: mas meu Deus, por que eu não venho morar em Londres? Porque Londres, olha só, os pregadores de Londres são os melhores do mundo. Olha só, aquele outro, melhor do que aquele da primeira noite. Na terceira noite veio um outro, melhor ainda. E ele comentando, na quarta noite pregou Spurgeon. Ele voltou para o alojamento dizendo: eu vou voltar lá para a minha terra, vou voltar para lá, porque hoje eu vi Jesus na pregação, e eu preciso voltar e ficar com Jesus. A Spurgeon pregava bem, e ele tinha muita eloquência, mas Jesus saía por os poros dele. Graça, um homem gracioso, sem legalismo. Eu me lembro de uma experiência dele, que ele saiu com o doutor, não me lembro o nome do homem agora. Eles saíram para andar, e Spurgeon andava meio por causa da gota, né? Mas ele tinha que andar sempre. O médico tinha ordenado para ele andar naquela época, e ele ia andando, e ele dizia assim para o amigo dele, vamos botar um nome, Clinton:
Clinton, vamos rir. Aí o Clinton, rir de quê? Rir, vamos rir, vamos nos alegrar. Mas de quê? A Bíblia diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Vamos rir. Aí o outro dizia assim, mas não tem nenhum motivo. Ele disse, pobre alma, você não tem motivo para rir da salvação do seu Salvador? Senhor, como tu és lindo. Aí ria 15 minutos. O amigo dele olhou assim, Spurgeon, você enlouqueceu? Ele disse, você não já notou que quem está em Cristo é louco? Você é muito lúcido, você é muito grego, você tem uma mente que não quer ser ridícula. Você não sabe? Spurgeon tem muita coisa para ensinar para a gente, viu? Ele era um homem descontraído. Ele pregava, uma vez ele pregou uma mensagem, ele contou 27 piadas, 27 histórias, e a mulher foi anotando. Depois da anotação de tudo, ela chegou para ele e disse assim, reverendo, eu estou escandalizada com o senhor. O senhor contou 27 piadas. Ele disse assim, eu tinha mais umas 30 para contar, você imagina. Aí outra chegou e disse para ele assim, ele contou uma fraqueza dele, uma grande fraqueza que ele cometeu, e a mulher disse assim, eu fiquei muito impressionada, estou escandalizada com o seu comportamento. E ele disse, mas meu pai está muito satisfeito que eu contei para vocês que ele me ama assim como eu sou. Vocês não contam as fraquezas para os outros porque vocês têm medo dos outros, mas aqueles que são filhos não têm medo porque o pai já os perdoou e já mantém. Isso que se chama a mensagem da cruz no espírito da cruz. O estilo de vida de Cristo no interior do filho de Abba é um estilo de vida descontraído, não um estilo de vida de mostrar o que é. Eu queria um dia estudar um pouco a respeito de aquele pintor, irmão do Theo, famoso, minha mente já está cansando, um desses famosíssimos que hein? Não, aquele pintor holandês. Não é Rembrandt, não. Aquele pintor holandês que era pastor, que dizem que ele ficou louco, porque ele hein? Van Gogh. Ele nunca vendeu um quadro dele. O único quadro que ele comprou foi Léo, o irmão dele, comprou um quadro. E ele pregava de roupa com a roupa dos catadores de batata. Ele andava de pés descalços com eles e quando ele ia pregar, e eles disseram que ele enlouqueceu e desprezaram ele. E Van Gogh sumiu, a religião matou Van Gogh. Eu quero estudar um pouco a história de Van Gogh. Depois que ele morreu, um quadro dele há pouco tempo foi arrematado por 56 milhões de dólares. Ele morreu pobrezinho e enlouquecido, porque a religião matou Van Gogh. Porque ele queria pregar como Jesus pregava e andar como Jesus andava, e as pessoas não entendiam e fizeram dele um espectro. A vida de um crucificado é uma vida de relacionamento com Deus e de dependência de Deus, sem culpa. Por favor, se tem culpa em você, meu querido, eu quero dizer que a conta foi paga. Sem culpa. Eu recebi um e-mail outro dia, se você quiser limpar o seu histórico do CEPROC, você entra aqui, eu digo, vá Satanás.
Esses são expedientes que eles usam. Se você discar ali, eles te pegam seus dados e vão aí fazer. E você diz: eu não tenho conta em CEPROC, coisa nenhuma, está tudo paga. Eu não compro a prestação e a minha conta foi paga. Entende? O Senhor Jesus já pagou toda a minha conta. Está limpo o meu crédito. Pode estudar na coisa. Sabe por quê? Eu só sei pecar, mas ele só sabe pagar a conta. Eu saio fazendo conta e ele pagando. Ele pagou todas as minhas contas eternamente, num só ato, a não ser que hebreu esteja mentindo. Agora eu vou dizer, é sem medo, viu? Vida cristã é sem medo. Eu não me importo com a sua opinião, não porque eu não me importe com você. É que eu me importo tanto com o que meu pai me disse, que a sua opinião não tem valor mais para mim. Você está dizendo uma bobagem. Quando você diz uma mentira a meu respeito, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar uns amigos e fazer um banquete. Diante de uma mentira, pastor Leandro, pastor Brasília, Laerte, pastor Laerte, ele disse que estava ficando deprimido por causa de uma mentira que tinham contado, e a sua esposa também. Sabe o que vocês têm que fazer? Chegar em Brasília, chamar o pastor Simval e mais uns outros irmãos e fazer um banquete. Sabe o que a minha Bíblia diz? Quando falarem mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Para de ficar olhando para as mentiras que as pessoas dizem, ou para as coisas que eles dizem, que você está dizendo quando você não disse, e você faça festa. Vamos lá, Júlio, cadê o cavalo louco? Está lá em casa. Eu tenho que tomar uma semana um com você. Cavalo louco. Você não entende nada disso, fica quieto. Coisa de louco. Vamos celebrar aqui o fato. Vamos celebrar. Nem seja com pão e água. Estão falando mal de nós. Oh, louvado seja Deus. Pastor Glênio, estão dizendo assim. E essa tromba de onde vem, meu irmão? Você não está lendo a sua Bíblia, não? É sem medo, é sem sentir vergonha. Queria que você depois lesse esse livro com cuidado. Brennan foi encontrado por Jesus, mas ele pisou na bola muitas vezes, ele foi sórdido, mas Jesus nunca desprezou este homem. Davi foi buscado por Jesus. Davi sujou. Davi só sabia sujar, mas Deus nunca desistiu de Davi. Escuta, meu irmão, eu falei ontem e um irmão ficou um pouco confuso quando eu falei que impecabilidade é Cristo me gerando fé. Ele é a causa da minha fé, Ele é a razão da minha fé. Quando eu vivo pela fé, eu não vivo no pecado, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O problema de alguém ir para o inferno não são os atos que ele faz, mas sim a fé que ele tem. A fé que ele não tem, ou tem, é que vai determinar se ele vai ou não vai para o inferno. Por acaso o pito de Spurgeon era uma coisa boa? Não era pecado? Era pecado. Ele ia para o inferno pitando? Não. Ele era salvo. Mas o Deus que começou a boa obra nele, terminou. Hã?
Vai me dizer que aquela gordura de mude não é pecado? Glutão é pecado? Quando eu vejo um prato de um irmão, determinado prato que vem, que parece... Eu vejo o tamanho do prato, que ele vem escondido ali. Só vê o prato e o irmão não está. Onde é que foi? Ele está atrás do monte. Eu olho aquilo ali, eu digo, ó Senhor, tem misericórdia daquele estômago. Por tua graça, opera naquela vida. Mas eu não tenho que condená-lo, deixa ele comer. Um dia Deus tira essa glutonaria dele. O Deus que começou, isso é pecado, comer demais é pecado. Trabalhar demais é pecado. A gente só tem conceito de... Olha, pecado bom, só tem conceito de pecado ruim. Deus precisa nos salvar dos pecados bons. Você está olhando para o relógio? Não? Eu vi o seu amor, eu tapando assim. Eu estou mais para... Estou com fôlego doido hoje. Sem medo, sem culpa, sem sentir vergonha. Sem ira. Lembre-se disto: acusação e murmuração são frutos da ira. Eu sou um moço que fui abusado sexualmente com uns 6 anos de idade e trago uma sequela de vingança na minha alma, que tem sido tratada pela palavra de Deus e pela obra da cruz. Eu tinha muita ira dentro do meu coração, muita vontade de vingança. Se não fosse pela obra da cruz, eu seria ou um pedófilo, ou um homossexual, ou um adúltero às escancaras. Quando o pastor Simval contou hoje a história daquele pastor pedófilo, eu me coloquei no lugar dele, como o pastor Simval também se colocou. E muitas pessoas criticam os outros porque não conhecem a história dos outros. Mas Deus conhece a história. E Deus está atrás de pessoas que têm histórias marcadas para revelar o seu amor incondicional. A cruz de Cristo é o assunto que vai libertar. Por isso que eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu volto a ler, e agora só aquele pedacinho, onde Robert Ferrar Capon, só esse pedacinho, falou do que é graça vulgar. Em Jesus, Deus pendurou um aviso com os dizeres: fui pescar na loja da religião. Sabe quais são os maiores prisioneiros desse mundo? Não são os que estão nas grades de ferro e nas cadeias de penitenciária máxima, são os que estão dentro das igrejas, presos de medo, de vergonha, de culpa. Fui pescar na loja da religião. Presta atenção, por favor. Ele, Deus, fez tudo o que tinha de fazer em Jesus de uma vez por todas e em favor de todos, e simplesmente nos convida a crer nele, a confiar na bizarra e improvável proposição de que nele, isto é, em Cristo, todo ser humano sobre a face da terra é um ser livre, sem que para isso tenha de fazer algum tipo de esforço religioso. Em Cristo você é livre. Em Cristo você foi perdoado. Em Cristo você não precisa viver mais do medo. Em Cristo você
não pode se culpar, porque ele já levou tudo. Já levou tudo. Mas a nossa religião não deixa. Nós queremos desempenho. Não é preciso jejuar até sentir fraqueza nos joelhos, nem orar do jeito certo, ou qualquer outra coisa que seja do jeito certo. Ninguém precisa também plantar bananeira, nem enfiar o polegar direito no ouvido esquerdo enquanto recita o credo correto. Não, nem sei o que significa isso. O espetáculo todo já foi devidamente estruturado no ministério de Cristo Jesus. Embora ninguém perceba melhora nenhuma em sua vida. Tudo é em Cristo. Sim, isso é uma coisa maluca. Sim, é bárbaro, é ultrajante, é vulgar. Um Deus que age dessa maneira é um Deus de péssimo gosto. Um Deus que gosta de cachorro sardento, que tem prazer no desgraçado, é de péssimo gosto. O pior de tudo é que para o mundo ele não vale nada. Mas é a boa nova. A única nova que dura de fato. É por isso que eu a considero extremamente cativante. Ô gente, o melhor lugar que eu tenho encontrado na minha vida é no lugar onde eu sou amado. Não no lugar onde querem me ensinar ou me julgar. Há uns meses atrás, nós fomos almoçar na casa de uns irmãos. Depois, pregar de manhã e de noite, para mim, é muito pesado, é muito cansativo. Segundo os estudos, meia hora de pregação corresponde a 8 horas de trabalho de um trabalhador. Portanto, hoje eu já trabalhei pela semana inteira. E eu tinha pregado de manhã e ia pregar à noite. E eu disse para a Camita, nós vamos lá na casa daqueles irmãos, vamos sair cedo, que eu preciso dar uma descansada. E nós sentamos, comemos e depois sentamos à mesa e fomos conversar, e a conversa foi tão boa, tão agradável. E quando chegou, ele disse, mulher do céu, vamos correr que está na hora, o culto é 6h30, são 5:45. Eu estava forte. Você sabe o que acontece? Tem gente que quando você senta perto dela, ela bota um canudinho na sua cabeça assim, faz assim. Chupa tudinho. E tem gente que você senta perto dele assim, ele põe uma tomada assim e faz energia, lhe dá força. Sabe o que faz isso? O amor. Onde você é amado, aquilo lhe restaura. A comunidade chamada igreja devia ser uma comunidade terapêutica. Dr. Paul Tournier, um psiquiatra suíço, escreveu sobre esse assunto. A igreja tinha que ser um lugar onde os falidos chegassem e dissessem assim, olha, me estupraram esta noite. E você acolhe. Diz, vem cá, filho. Aqui tem lugar para estuprado. Tem lugar para prostituta. Tem lugar para abusado. Tem lugar para decepcionado.
tem lugar para todos aqueles que foram violentados neste mundo. Aqui é lugar do acolhimento incondicional. Aqui só não tem lugar para fariseu. Fariseus, por favor, a porta está aberta. Você não quer cura, você quer dar cacetada nos outros. Mas fracassados, dentro deste acampamento, e já estamos terminando perto, dentro deste acampamento, eu também não conheço. Eu só conheço uns irmãos nos Estados Unidos que fazem festa para prostituta às 3 horas da madrugada para celebrar o aniversário delas e dizer para elas assim: vocês são amadas por Jesus. E algumas têm sido recuperadas só por este gesto de amor. Aqui dentro deste acampamento, deste salão, um grupo de homens de todas as estirpes e de todos os lados. Aqui, meus irmãos, nós estamos aqui para ser curados ambos, vocês e eu, nós todos. Aqui nós não temos reservas de mercado. Aqui você tem um lugar aberto para você expor as suas fraquezas, e o melhor que tiver, apanha as pedras para jogar. Quem tiver alguma coisa aqui é para você se abrir. E aí foi uma coisa, Deus começou a tratar. E nós tivemos pedófilos saindo da sombra, nós tivemos homossexuais saindo da sombra, nós tivemos masturbadores e aqueles que vivem vendo, como é que se chama? Os voyeurs saindo das sombras. O pecado principal do homem no campo do sexo, do dinheiro. E aí nós vimos coisa, e confessando. E foi uma cura, hein? Pornografia, foram curando, sendo curados. E saíram, no domingo, quando nós saímos daqui, você podia dizer assim: na sexta-feira nós entramos um bando de hipócritas. No domingo de manhã, depois do almoço, saímos daqui um bando de aceitos pela graça incondicional de Deus. Eles estavam flutuando, estão sendo curados. Porque a igreja é mentirosa, a igreja é culpadora, a igreja é acusadora. Nós ficamos com a mão na cabeça. De onde vem isto? Da Judéia, do judaísmo, da Babilônia, do perfeccionismo, do narcisismo, do legalismo. Qual é a filha que está numa situação de sórdida, de prostituição, que o pai expõe? Se expuser, não é pai, é tirano. Ele tem que acolher, tem que receber, tem que restaurar, ele tem que baixar o pé e lavar o pé desse indigno. Vamos parar com essas coisas, né, irmãos? Jesus chamou você, não foi? Não foi você? Quem é você? Você é um nobre da família de Saul? Ou é um fracassado da família de Davi? Mas eu termino só com essa palavra assim: Mefibosete estava na mesa de Davi, viu? Foi o último que sobrou de Saul. A única nobre da família de Saul era um manco das 2 pernas e que fedia bicheira, mas estava na mesa de Davi. Tá bom? Isso é cruz. Sim, senhor. Me permite? Fale. Estava estudando a palavra na casa da família, ele bem cultural, até de nível cultural. E o pai disse assim perante os filhos: um assunto que saiu, homossexualismo. Ele disse: se na minha casa surgir isso, se eu não matar, mas debaixo desse teto não fica. E é crente. Diferente do Pai Celestial. Se eu não matar, mas debaixo desse teto não fica.
Esse é o espírito. Esse é o espírito que está no mundo. Eu tenho um homossexual que foi à nossa igreja e ele foi rejeitado por alguns irmãos por causa do trejeito dele. E ele está num processo de Deus na vida dele. E na hora que ele estava cheirando a bebida e tinha fumado o seu baseado, e quando eu encontrei com ele, eu dei um abraço nele. Um abraço bem gostoso. E perguntei para ele, como é seu nome? Ele disse, Cláudio. Eu disse, Cláudio, seu nome é engraçado, que significa manco. E ele disse, mas eu estou mancando. Eu digo, mas tem um outro manco na história, que foi Jacó, que virou manco, mas ele virou príncipe, Israel. E aí Deus tem muito amor pelos mancos. E ele disse, mas aqui me rejeitaram. Eu digo, é verdade. Você é rejeitado aqui, mas você não vai ser rejeitado por Jesus. Jesus te ama, viu, Cláudio? Te ama muito. Dê um beijo nele. E eu estou indo lá no shopping para fazer uma compra. De repente eu vejo uma bicha louca correndo no meio do aquele povo todo. Pastor Glênio! Pastor Glênio! Aí ele fez aquele pampeiro e disse, ô Cláudio! E ele veio e me deu um abraço. Mas aquele abraço, eu abracei o Cláudio e ele disse assim, olha, eu tenho tido as premonições, um negócio, digo, vai com as suas premonições, continue com ela, mas Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Eu espero na graça de Deus, eu não vou mudar ninguém nem você, mas eu tenho que amar as pessoas que Jesus ama. E esse Cláudio e outros mais, Jesus ama. Eu sou visceralmente contra o homossexualismo, porque eu seria um homossexual enrustido se não fosse a graça de Deus. Outro dia eu disse isso para minha mulher, ela veio conversar comigo e disse, eu tenho osco da homossexualidade. Quando você tem ódio, você pode ser. Porque eu fui abusado, mas tem que amar esse povo que Deus ama. Deus ama essa gente. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.